Quando você quiser alcançar algum objetivo, ou ajudar alguma pessoa, ou talvez colocar um projeto em andamento, nunca pense como fazer, e sim por que fazer. Por que você deve colocar o seu projeto em andamento? Por que você deve ajudar as pessoas? Por que você deve amar a sua família? Através do seu porquê, você vai saber como fazer. O porquê é a razão, é o motivo pelo qual você deve fazer aquilo que você deseja fazer. Eu sou Jean Carlos, mentor e criador do método PI, Pessoas Incríveis. E no episódio de hoje eu vou falar para vocês por que eu decidi ser mentor e da onde nasceu a mentoria Seja Incrível. Eu, Jean Carlos, com 18 anos de idade, comecei a namorar. Dos 18 até os 22 anos foi o tempo do namoro, o tempo do conhecimento, aonde que ali nós começávamos a observar a fala, a conduta da pessoa para criar uma visão positiva do nosso futuro. O tempo de viver o nosso sonho e também o tempo de realizar o nosso sonho, que naquele momento era casar, ter a nossa família. E nos 22 anos de idade foi o nosso noivado. Um momento incrível, um momento de muito amor, de muita emoção, com a família reunida, um momento de profunda gratidão a Deus por nos conceder aquele momento do nosso noivado. Dos 22 até os 24 anos de idade foi a construção do nosso lar, da nossa casa. Começamos a comprar os tijolos, cimento, tudo aquilo que é necessário para construir uma casa. E nesse período dos 22 até os 24 anos de idade, foi um tempo de muito trabalho, um tempo de muito foco, muita determinação para conseguir alcançar o nosso objetivo. E com 24 anos de idade, a nossa casa estava pronta, estava mobiliada. E ali naquele momento nós olhamos para a nossa casa e começamos a agradecer a Deus por ter nos permitido a construção do nosso lar. E naquele momento eu olhei para minha noiva naquela época e olhando nos olhos dela eu falava: meu amor, agora vamos iniciar a verdadeira conclusão do nosso objetivo, que é o nosso casamento. Olhei nos olhos dela e falei: vamos fazer a lista dos convidados para o casamento? E nós iniciamos uma pequena lista para avaliar quais seriam os convidados para o nosso casamento. Olhei nos olhos dela no final da noite, disse para ela o quanto eu amava ela, dei um beijo, dei um abraço, olhamos para a nossa casa, agradecemos a Deus, olhamos novamente um para o outro, felizes. E aquele momento, esse momento foi tão incrível, foi tão lindo, que eu lembro muito bem da nossa felicidade naquele momento. E ali eu retornei para a casa dos meus pais para iniciar mais uma semana de trabalho. Chegando no meu local de trabalho no outro dia, o meu chefe me chama e fala o seguinte: Jean, eu preciso que você vá até o ambulatório da nossa empresa, porque a psicóloga do ambulatório quer falar com você. Naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu obedeci o meu gestor e fui até o ambulatório. Chegando lá, a psicóloga abriu a porta, puxou a cadeira para que eu me sentasse, me entregou um copo de água. Eu tomei aquela água e ela começou a perguntar para mim como estava a minha vida, como estavam meus pais, como é que estava o meu noivado. E eu comecei a responder a minha felicidade de ser noivo, a felicidade de ter construído o nosso lar com muito esforço, muita dedicação. Comecei a falar da alegria dos meus pais em saber que logo o seu filho ia casar. E logo depois aquela psicóloga começou a perguntar da minha noiva.
E eu comecei a dizer para ela: a minha noiva está muito feliz, em breve nós vamos casar. Eu saí de lá ontem, dei um beijo nela, olhei nos olhos dela e falei: meu amor, vamos fazer a lista do casamento, a lista dos convidados, porque logo o nosso sonho vai se tornar realidade. E eu, olhando nos olhos da psicóloga, eu falei: doutora, logo eu vou casar. Logo, logo o meu sonho de ser um pai de família, de ter a minha esposa, o nosso lar, logo isso vai se tornar realidade. E naquele momento, aquela mulher olhou nos meus olhos e falou o seguinte: Jean, eu tenho algo para te falar. A sua noiva, ela levantou hoje cedo, pegou a roupa de cama, foi até a lavanderia, deixou a roupa de cama na lavanderia, retornou para o quarto para terminar de arrumar a cama dela. E nesse momento de arrumar a cama dela, a sua noiva teve um infarto fulminante e não resistiu. A sua noiva faleceu hoje cedo, Jean. Você não vai mais casar, Jean. A sua noiva faleceu hoje cedo. E naquele momento eu senti a dor mais profunda da minha vida. Eu senti como se o chão tivesse se aberto e eu tivesse descido para o mais profundo poço da minha vida, numa vida de escuridão, de tristeza, de sofrimento. E naquele momento eu lembrava da voz daquela psicóloga e do olhar dela olhando para mim, dizendo: Jean, você não vai mais casar. A sua noiva faleceu, Jean. Você não vai mais casar. E eu fiquei nesse luto durante meses e meses. Ficava me lamentando, chorando, não entendia, não aceitava aquilo que estava acontecendo. Tamanha dor no meu interior e no meu coração. Porque 6 anos, 3 meses e 3 dias de relacionamento, a nossa casa pronta, mobiliada, convite do casamento praticamente preparado, olhava nos olhos dela, ela olhava para mim e era tão lindo aquele momento de amor verdadeiro, um sentimento puro e verdadeiro. E uma mulher chega para mim e fala: Jean, a sua noiva, ela levantou hoje cedo, pegou a roupa de cama, levou até a lavanderia, deixou a roupa de cama lá, retornou para arrumar o seu quarto e assim que estava arrumando a sua cama, ela teve um infarto fulminante e não resistiu. A sua noiva faleceu hoje cedo, Jean. E naquele momento eu comecei o luto da minha vida. Não tinha mais força de vontade para viver. Meus pais sofriam e choravam. Os pais dela também sofreram muito. E eu não conseguia nem trabalhar, nem muitas vezes sair da cama. Não tinha mais vontade para viver. Tamanho sofrimento naquele momento. Até que um dia, a minha mãe, no lado da minha cama, ela colocou um remédio faixa preta para que eu conseguisse dormir. Me levou no médico, o médico me examinou, me afastou um tempo do trabalho porque eu não tinha condições de trabalhar e me deu essa receita com esse remédio para que eu tomasse antes de deitar. E minha mãe colocou no lado da minha cama um copo d'água, o remédio, colocou as nossas alianças do noivado e ela também colocou uma cruz. Ela colocou uma cruz com a imagem de Cristo no lado da minha cama. E eu não entendi o porquê que ela colocou aquela cruz, porque eu até aquele momento eu nunca fui um homem de oração, nunca tinha sido um homem de estar na presença de Deus, de buscar a intimidade com Deus, de ir para a igreja. Eu não era assim. Mas eu vi que a minha mãe colocou aquela cruz, aquela água, aquele comprimido para dormir e as alianças. Eu peguei a água, peguei um comprimido, tomei o comprimido, tomei a água e me deitei. Lembro-me muito bem que eu consegui dormir porque fez efeito o remédio. E de madrugada eu acordei todo suado, com calor imenso.
E eu tirei a coberta de cima de mim porque eu estava suando, estava com um calor muito forte. E lembro-me muito bem naquele momento, naquela madrugada, que uma luz cristalina, uma luz divina, tão linda e tão bela, veio da janela no lado de fora, entrou do meu quarto, bem em cima da minha cama e desceu sobre mim aquela luz. Eu não entendia o que estava acontecendo, apenas vi e senti algo diferente em mim. E naquele momento eu adormeci profundamente. Dormi até o sol amanhecer, até o dia amanhecer, até o sol raiar. Acordei no outro dia, olhei no lado da minha cama a cruz, a água, o remédio e as alianças. Eu peguei a cruz na mão esquerda, o remédio e as alianças na mão direita, levantei, fui para trás da casa dos meus pais, que tinha muitos pés de fruta, um pomar, e com a mão esquerda segurando a cruz, as alianças e os remédios na mão direita, eu peguei aquele remédio, as alianças, e joguei lá longe, no meio do mato, no meio daqueles pés de frutas. E aquela cruz nessa mão esquerda, eu apertei profundamente, apertei aquela cruz. E com essa outra mão eu comecei a erguer a mão para o céu e apertava aquela cruz na minha mão esquerda. E naquele momento eu senti um calor tão forte, algo que eu não entendia o que estava acontecendo, mas uma vontade de chorar invadiu o meu interior e eu começava a chorar. Chorava igual uma criança, as lágrimas caíam e eu comecei a sentir uma fraqueza até o momento de ficar de joelho no local que eu estava, mas continuei segurando aquela cruz na minha mão. E de joelho eu comecei a chorar e comecei a rezar. Busquei uma das primeiras vezes da minha vida, com quase 25 anos de idade, que eu busquei uma intimidade mais profunda com Deus através da oração. Ergui as minhas mãos para o céu, ajoelhado ali aonde eu estava, e ali eu comecei uma intimidade profunda com Deus através de um momento profundo de oração. E as lágrimas desciam. E eu sentia que quanto mais as lágrimas saíam, mais aquela dor ia aliviando, mais o meu sofrimento ia saindo de mim, mais eu conseguia ter equilíbrio e sentir um pouco de paz interior. Ao passar esse momento, eu lembro-me muito bem que eu entrei para dentro de casa, lavei o meu rosto, enxuguei toda a água e toda a lágrima que ainda havia no meu rosto. E o meu pai olhou para mim e falou o seguinte: meu filho, eu preciso que você vá até o mercado comprar pão para nós. Ele me deu o dinheiro, eu peguei o dinheiro e saí de casa para ir até o mercado. No meio do caminho, eu passei em frente a uma igreja. A igreja estava com a porta aberta e quando eu cheguei bem na frente da igreja, eu senti algo tão forte que me chamava para dentro daquela igreja. E eu olhava para a porta da igreja aberta e eu sentia algo me chamando para entrar naquela igreja. E eu obedeci esse sentimento e entrei naquela igreja. Assustado, eu olhava para os lados, olhava para a frente e comecei a caminhar até chegar ao altar. Mas nesse tempo de até chegar ao altar, eu senti que muitas vezes eu não estava nem caminhando, mas parecia que tinha algo me conduzindo para chegar mais próximo do altar possível. E quando eu cheguei bem próximo do altar, olhei para a cruz de Cristo, novamente eu comecei a chorar. Eu olhava para aquela cruz, olhava para a imagem de Cristo nos olhos dele e pedia ajuda. Pedi para que tirasse aquela dor e aquele sofrimento de mim. E ali eu me ajoelhei e comecei novamente a entrar num momento de choro profundo. Lágrimas corriam novamente e novamente eu estava com os joelhos dobrados diante do altar de Cristo.
E quanto mais eu chorava, quanto mais eu rezava, eu sentia que aquela dor ia saindo, ia diminuindo. E quanto mais eu permanecia dentro daquela igreja em oração, mais eu conseguia ter uma intimidade, uma conexão profunda com Deus. Algo que até então eu nunca tinha vivido. Uma experiência incrível estar naquele momento profundo de intimidade com Deus. Todas as vezes que eu saía naquela porta para sair da igreja, eu sentia algo novamente me puxar para dentro da igreja, como se fosse um convite. Volte sempre, a casa é sua, a porta está aberta, volte sempre. E todas as vezes que eu vinha para o centro da cidade, eu entrava naquela igreja. Durante a semana, vários dias eu entrava naquela igreja, sentava no banco bem da frente, ia lá próximo do altar e ficava lá em oração profunda, pedindo uma resposta para aquele sofrimento, pedindo para que me ajudasse a superar aquela dor que penetrava ainda no meu interior. E comecei a frequentar a igreja nos finais de semana com meus pais. Minha mãe me convidava, meu pai me convidava. E ali eles, percebendo que eu comecei a superar um pouco aquela dor, aquele sofrimento, eles me levavam para o final de semana para participar do culto, participar da missa. E ali eu comecei a observar que quanto mais eu participava daquela celebração, mais a minha dor ia diminuindo e o meu sofrimento ia saindo de perto de mim. É como se trocasse a dor pela paz interior. É como se algo estivesse me conduzindo para um novo ciclo na minha vida. E quanto mais eu vinha participar com meus pais na celebração no final de semana, mais vontade eu tinha de permanecer dentro daquela igreja, buscando uma intimidade profunda com Deus. E foi isso que aconteceu. Comecei a olhar os jovens durante a celebração. Os jovens que participavam da missa ajudavam ali as pessoas na hora da celebração. Esses jovens olhavam para mim e eu enxergava no olhar deles uma verdadeira amizade pura, um amor verdadeiro diferente. E eu comecei a conversar, a dialogar com alguns jovens desses, até o momento de aparecer o convite. Jean, venha participar do grupo de jovens conosco. Tenho certeza que você vai gostar muito. Naquele momento eu até senti um receio, mas ao chegar em casa, contei para o meu pai que eu tive um convite para participar do grupo de jovens. E o meu pai olhou para mim e disse o seguinte: meu filho, quem te convidou? Ah, pai, foi os jovens da igreja. Meu filho, quem te convidou? Pai, foi os jovens da igreja. Meu filho, quem te convidou para participar do grupo de jovens? Quando meu pai me perguntou pela terceira vez, eu olhei nos olhos do meu pai e senti um homem de fé, um homem de oração profunda. E através do olhar e da fala do meu pai, eu respondi para ele: pai, quem me convidou para participar do grupo de jovens não foi os jovens, e sim Jesus Cristo. O meu pai escutou o que eu falei, começou a chorar, me deu um abraço profundo e falou para mim: meu filho, se Deus está te chamando, pega na mão dele e caminha com ele, porque ele é que vai te ajudar a superar todo o teu sofrimento. E o meu pai colocou a mão sobre mim, fez uma oração, me deu a bênção dele e eu comecei a participar do grupo de jovens. E ali começou um ciclo de cura e libertação do meu sofrimento. Começou um novo ciclo de começar uma intimidade profunda com Deus, através da palavra, através da liturgia, através da oração, através da adoração. E eu comecei cada vez mais
buscar intimidade com as pessoas da igreja. Muitas amizades verdadeiras foram feitas. E as pessoas até olhavam para mim e muitas vezes começavam a me dar feedback positivo. Jean, você é uma pessoa muito educada, que tem amor em ajudar as pessoas. Olha quando você vai fazer a oração inicial, as palavras que saem da sua boca. Olha quando alguém vem conversar com você, o seu olhar está focado no olhar daquela pessoa. Você tem compaixão no falar. Você tem compaixão nos seus atos e atitudes. E isso é um dom de Deus para a sua vida. Participe conosco nas nossas liturgias. Participe conosco em todos os momentos de oração, porque você é uma pessoa que Deus está capacitando para ajudar outras pessoas. E eu escutava aquilo, ia para minha casa dormir, para a casa dos meus pais. E ali começou a aparecer outros convites. Fui ministro da Eucaristia na Igreja Católica, fui ministro da Palavra na Igreja Católica, celebrava culto para famílias. E ali eu percebi que quanto mais eu estava naquele meio de pessoas de fé, de oração, mais eu percebi que Deus começou a me esculpir, me curar, me libertar e ao mesmo tempo me preparar, me capacitar para servir na obra de Deus. E ali eu comecei a sentir algo tão profundo em mim. Comecei a sentir algo tão profundo, um verdadeiro chamado, uma verdadeira missão de vida. E começou a brotar em mim um propósito de vida profundo. Que através da minha dor, do meu sofrimento, eu precisava também criar uma metodologia, buscar mais conhecimento para ajudar outras pessoas que estavam sofrendo por outras situações. Foi até os meus 34 anos de idade, desde os 25 para os 26, até os 34 anos de idade, que eu permaneci dentro da igreja. E aos 34 anos de idade, senti uma vontade enorme de buscar uma intimidade mais profunda com Deus, dar um passo além. E foi ali que eu recebi um outro convite muito especial, muito importante. Um amigo meu me chamou e falou o seguinte: Jean, eu sei do teu intuito, eu te conheço, sei do teu caráter e eu tenho um convite para você. Vamos comigo participar de um retiro silencioso com os monges trapistas lá em Campo Tenente, no Paraná. 2 semanas num retiro silencioso, boca fechada, apenas escutando e enxergando aquilo que os monges iam falando e iam fazendo. E lá eu permaneci no mosteiro durante 2 semanas num retiro silencioso. Uma profunda conexão com Deus. A intimidade mais profunda com Jesus Cristo eu tive lá no mosteiro, com os monges trapistas em Campo Tenente, no Paraná. Foi o momento da verdadeira cura e libertação de todas as mágoas e sofrimento do passado. Lá eu tomei uma decisão muito grande, porque eu levava a Bíblia para onde eu ia, e eu lia a Bíblia todo dia no mosteiro. E eu lembro muito bem que cada vez que eu ia abrir a Bíblia, um versículo brilhava. E esse versículo dizia: quem encontra uma mulher, encontra felicidade. 1 mês depois que eu saí do mosteiro, retornei para a minha cidade, para a casa dos meus pais. Conheci uma mulher incrível, uma mulher iluminada, abençoada por Deus, que hoje é a minha esposa. Hoje eu já estou com 41 anos de idade. Acabei de ser pai faz 14 dias. Estou muito, muito feliz pela família que eu formei. Estou muito feliz e agradecido a Deus por tudo que Ele permitiu eu passar e por todos os momentos que Ele me deu suporte para superar toda a dor e todo o sofrimento, e principalmente
Sou grato a Deus por ter me permitido estar diante dele, no altar dele, buscando essa intimidade com ele, para que ele me curasse, me libertasse de toda dor, todo sofrimento. Para que hoje eu pudesse ter esse sentimento profundo de me tornar mentor de homens e mulheres que precisam sentir a paz interior, que precisam dizer não para a tristeza, para a lamentação, dizer não para todo e qualquer tipo de dor e sofrimento. E ali eu comecei, através daquele momento que comecei a namorar naquele tempo, a busca pelo conhecimento. Comecei treinamentos com psicólogos, treinamentos aonde que eu buscava me autoconhecer, treinamentos de desenvolvimento pessoal. E quanto mais eu voltava daqueles treinamentos, mais eu sentia um Jean muito mais seguro, determinado da sua missão e do seu propósito. Eu já estava trabalhando em uma multinacional fazia muitos anos. Todos os momentos que eu permaneci na igreja, eu também trabalhava nessa multinacional. Durante 20 anos eu trabalhei nessa multinacional. Desses 20 anos, 11 anos trabalhei com treinamento, palestra, treinamento, reuniões, coordenando equipes. E foram resultados incríveis. Até me convidaram para ir para o Canadá, onde que eu permaneci 2 vezes em Toronto, 2 semanas em Toronto, no Canadá. Foram experiências incríveis. Logo que eu retornei do Canadá, 6 meses nos Estados Unidos, eu fui encaminhado para treinar, capacitar uma equipe de americano numa das empresas dessa multinacional. Retornei dos Estados Unidos decidido a seguir o meu propósito de vida, colocar o meu conhecimento em prática na sociedade, através da intimidade com Deus que eu buscava diariamente. Senti e sinto até hoje essa vontade, determinação de compartilhar todo o meu conhecimento através de todos os treinamentos, cursos, mentorias, palestras, treinamentos que eu fiz, através de todos os certificados, conclusão de curso que eu tenho, e hoje montar uma metodologia com conhecimento profundo em gestão emocional, metas SMART, como fazer um bom planejamento. E essa metodologia eu batizei da seguinte maneira: seja incrível. PI, Pessoas Incríveis. Esse foi o projeto que veio do coração de Deus para o meu coração, e onde que eu criei uma metodologia através de um treinamento chamado PI, Pessoas Incríveis. Mas o porquê falar disso? O porquê contar a minha história e falar de todo o sofrimento que eu passei, toda a minha história? Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei que você pode superar. Eu sei que se você buscar a Deus com toda a sua força de vontade, Ele vai te ajudar. Aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas. Essa é a minha história. E agora eu te pergunto, qual é a sua história? O que você quer contar para você daqui 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano? Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua vida. Não desista da sua família. Se você está com alguma dificuldade, dor, sofrimento, não desista. Busque estar na presença de Deus. Sinta a vontade de Deus na sua vida. E através desse sentimento, busque o conhecimento. Se for necessário, admita que você precisa de ajuda e busque ajuda com os profissionais capacitados que podem nos ajudar. Assim como uma psicóloga me ajudou, assim como os mentores me ajudaram e me formaram, também pode acontecer com você. Mas para que isso aconteça, eu peço humildemente, esteja em oração, busque estar na presença de Deus para que Ele possa te
capacitar para assim te ajudar a superar as suas dificuldades, superar a sua dor, o seu sofrimento, através da oração, através da intimidade com Deus. A sua dor, o seu sofrimento vai diminuindo. Quanto mais você estiver na presença de Deus, maior Ele será na sua vida. E menos dor e menos sofrimento vai acontecendo, porque Deus vai curando e libertando através do amor que Ele teve por mim e tem por você. Esse é o meu convite para você que está aqui agora me vendo, me escutando. Se você está com alguma dificuldade, seja pessoal, profissional, não desista da sua vida. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista da sua empresa. Eu poderia ter muito bem desistido, culpado Deus, colocado a culpa em várias situações, em muitas pessoas, mas não. Eu precisei buscar a Deus para que Ele me tirasse daquele buraco que eu me encontrava. E lá eu tive um grande ensinamento na minha vida. Para nós termos um profundo encontro com Deus, existe duas maneiras: ou pela dor ou pelo amor. Ou você vai por livre e espontânea vontade de se entregar para Deus através do amor que você tem por Ele e Ele por você, ou você pode esperar a dor acontecer, porque na hora da dor, do sofrimento, eu e você vamos buscar ajuda. E naquela hora a gente olha para o céu e pede: Senhor, me ajuda a superar essa dor. Não espere a dor acontecer para buscar a Deus. Eu encontrei Deus através da dor, através do sofrimento. Eu não desejo isso para você e nem para ninguém. O meu convite para você é que você se torne uma pessoa incrível, uma pessoa abençoada, um pai incrível, uma mãe incrível, um filho incrível, uma família incrível, um empresário incrível, um empreendedor incrível, um vendedor incrível, um homem abençoado, uma mulher abençoada. Esse é o meu propósito. Foi assim que eu decidi ser mentor e foi assim que nasceu o treinamento, a metodologia PI, Pessoas Incríveis. É uma metodologia que é muito completa, segue os pilares da nossa vida: pilar emocional, pilar espiritual, pilar conjugal, pilar financeiro, pilar profissional, pilar saúde. Os pilares da nossa vida compõem o método PI. E se você quer fazer parte da família incrível, comece a me seguir nas minhas mídias sociais, no meu Instagram, jeancarlos_mastercoach, está repleto de dicas, vídeos e um conteúdo incrível esperando você. A nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube está esperando você. Esse é o meu convite, através desse momento, através dessa mensagem. Compartilhar a minha dor, o meu sofrimento, mas também compartilhar e dizer para você: não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista de viver o verdadeiro amor. Você é capaz, você é uma mulher abençoada, você é um homem abençoado, você é um pai incrível, você é uma mãe incrível, você é um filho incrível. E vocês podem ir muito além daquilo que vocês imaginam. O primeiro passo é ter um profundo encontro com Deus, uma intimidade, para que Deus te dê sabedoria para cada vez mais ser um homem, uma mulher incrível. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe os seus projetos e seus sonhos. Gratidão por estar aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário aqui, eu quero ver o seu comentário. Vai agregar valor e vai me fortalecer para que eu possa seguir no meu propósito de vida. Um beijo no seu coração
e que Deus ilumine sempre os nossos caminhos. Nos encontramos sempre em nossas orações. Um grande abraço, até o próximo vídeo.